Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso 13º episódio do Entre Escutas Podcast. Estamos muito animadas. E o tema hoje será sobre grupos, tanto no contexto clínico como na vida social. Então, os tipos de grupo, com a finalidade terapêutica e também de interação social. Nós vamos falar sobre o poder das relações, da convivência, dos vínculos humanos, porque no fim das contas, a gente sabe que é no encontro com o outro que a gente se reconhece, se transforma e se fortalece. Então, hoje recebemos aqui uma convidada mais que especial. Não tinha pessoa melhor, profissional melhor, para falar sobre grupos do que ela, professora da graduação, que eu tanto admiro e tenho um carinho enorme. Professora doutora Carla Carneiro. Vou apresentar um pouquinho aqui do currículo dela para vocês. Carla Carneiro é psicóloga, psicoterapeuta individual e de grupo, é mestre em psicologia pela Unifor, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, docente no curso de Psicologia da Unifor, inclusive nossa professora maravilhosa. Uma honra. Orientadora profissional e de carreira, tem formação em psicoterapia humanista fenomenológica pela professora doutora Virgínia Moreira. Então, Carla, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Meninas, eu é que estou muito feliz e me sentindo muito honrada com o convite. Eu amo falar desse tema, eu acredito que é necessário a minha vinda aqui, né, assim, para falar de um tema tão importante, um tema que me mobiliza tanto na minha prática profissional, como nos meus estudos, como na vida, né? Então, que bom, vai ser muito gostoso passar esse pedacinho de manhã com vocês. Sim. Que honra, professora, que honra de receber, de verdade, saber que um dia, né, Jade, nós estivemos na sala de aula. Na sala de aula, onde tudo começou. E hoje temos aqui a honra de falar com ela no nosso episódio, muito especial esse momento. Sim. Bom, professora, eu acho que eu vou contextualizar um pouquinho, principalmente para quem está em casa, escutando a gente agora, né, pessoal? A importância da gente falar sobre esse tema, né? Hoje a gente nunca viveu uma época tão de hiperconexão, né, no mundo tecnológico, no digital, e ao mesmo tempo, nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas. Sim. O que é um grande paradoxo, né? Então, hoje eu queria até trazer uma problemática para o pessoal de casa, né? Será que atualmente, nos dias de hoje, a gente tem conseguido estar presente nos nossos grupos, nesse contexto, que eu digo é no contexto informal mesmo, de família, de amigos, no social, porque muitas vezes a impressão que as pessoas têm é que essa hiperconexão, ao mesmo tempo que ela pode unir, mas ela também pode afastar, o que é um grande paradoxo, né? E é aí que os grupos, principalmente na nossa atualidade, eles ganham essa força. Eles ganham essa força para trazer, acolher, curar, trazer essa conexão, porque a gente sabe que a gente adoece nas relações e também se cura nas relações, né? O grupo, a gente teve vários autores históricos que conseguiram desenvolver mais essa temática, que conseguiram introduzir mais isso. O grupo, ele inicialmente foi criado por o Jacob Moreno, também Carl Rogers foi um grande desenvolvedor, né, dos grupos. Foi a época que o crescimento mais se acendeu, foi na época da Guerra Mundial, das crises sociais, onde começaram a ver que sofrimentos semelhantes, quando eles eram escutados, unidos com pessoas que passavam por aquilo, da mesma experiência, podiam ter um cuidado mútuo, né? E aí essa modalidade começou a ter uma potência maior. Mas hoje em dia parece que algumas pessoas têm até um pouco de medo de grupo. Então, eu acho que é importante a gente também desmistificar um pouco isso, né? Porque o grupo, ele tem vários benefícios para todos, né? Reduz o isolamento, cria conexões. Os dispositivos grupais, eles são muito potentes para transformar os modos de estar com o outro e de reconhecimento de si mesmo. Então, acho que é muito caro a gente falar isso aqui hoje. E antes da gente adentrar, professora, nessa temática, a gente queria lhe perguntar como foi que você chegou, né, com essa temática, como foi o interesse, como foi que você começou a pesquisar grupos, quando foi que lhe tocou o coração, porque hoje aqui em Fortaleza você é uma referência nessa área. Então, a gente queria entender antes um pouco como é que foi essa caminhada até aqui.
Bem, então, pensar sobre o grupo é pensar sobre a minha vida, né? Então, faz parte dos meus atravessamentos pessoais. Eu vinha conversando com a Jade, né, Jade? É que a minha trajetória na psicologia iniciou-se na área organizacional. Então, estar dentro das empresas com grupos, e isso é muito caro também, porque Rogers, como você falou, né, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, ele trouxe os grupos como uma forma de humanização, né, enfim, de dar conta de todo o estardalhaço que ficou nas relações. E ele trabalhava também dentro das empresas com grupos, né? Então, a minha experiência pessoal profissional, começou dentro das empresas. E na minha trajetória pessoal, enquanto a minha psicoterapia pessoal, eu também tive a oportunidade de, inicialmente, estar individual. E até que a minha terapeuta, um dia, me convidou para o primeiro grupo que ela teve a oportunidade de facilitar psicoterapêutico, e eu fui. E, gente, no primeiro grupo eu olhei e disse assim, meu Deus, o que é que acontece aqui? Foi aí que surgiu o tema do meu mestrado, que eu queria investigar essa experiência, porque fazer pesquisas na clínica é muito desafiador por conta do sigilo, todas as questões éticas, e nos grupos, vocês imaginam da dificuldade. E aí foi aí que surgiu, né, essa minha demanda, mas o amor existe desde o início Primeiro que eu sempre gostei muito de estar com pessoas, e faz parte muito de uma mobilização minha, né? Eu pensava, como é que eu posso contribuir socialmente, né? E contribuir socialmente dentro de uma clínica individual me dava a sensação de que eu posso fazer mais. E aí veio esse grande descoberta quando eu fiz a psicoterapia de grupo e quando eu percebi a potência que tinha ela, né? Então, acredito que eu tinha 8 anos de psicoterapia individual, quando eu fui para os grupos, e eu posso dizer que foi um boom, assim, na minha vida. E aí, depois disso, fiz mestrado e nunca mais deixei, né? E dentro do mestrado, antes do mestrado um pouco, eu já comecei esse processo de facilitação. E estou até hoje, e é algo que eu carrego mesmo no coração, tanto é que venho com o maior prazer, porque a gente precisa explicar, esclarecer, orientar socialmente as pessoas da importância dos grupos dentro desse momento atual, né? Que a gente está vivendo, como você falou muito bem, né, Sofia? Um momento de individualização, de isolamento, de excessos de tecnologia, de como a gente resgatar as relações sociais, né? Assim, e eu acredito que acredito profundamente, pela minha vivência pessoal também, que os grupos podem ser transformadores da humanidade mesmo, assim, né? Um trabalho meio de formiguinha, mas que tá aqui falando para vocês, e tá aqui falando para todas as pessoas que estão me escutando, já é uma forma de tocar um pouco cada um, de será que eu também não posso fazer algo, né? Principalmente as pessoas que trabalham com psicologia, né? Algo em grupo, seja em psicoterapia ou não, que a gente possa dar conta de atender e colocar mais pessoas em contato, e a partir disso, desenvolvendo vínculos genuínos, a gente ter transformações mesmo, tanto pessoais como sociais, né? É isso. Nossa, Carla, e você falou algo tão crucial, né? Resgatar relações, né? Eu acho que hoje em dia, nós, psicoterapeutas que atendemos na clínica e na psicoterapia individual, eu acredito que seja uma demanda quase mundial, de fato. Essa questão, muitas vezes, as queixas que chegam na clínica, na nossa psicoterapia, tem atravessamentos mundanos, interrelacionais, e que no grupo isso é muito bem trabalhado e fortalecido, né? Perfeito. E hoje em dia as pessoas escutam muito, né? Psicoterapia individual, terapia, e pouco se escuta, ou pelo menos pouco se tem tanto conhecimento da psicoterapia de grupo. Sim. Então, Carla, para a gente começar, será que você poderia esclarecer um pouquinho para a gente essa diferença da psicoterapia individual e da psicoterapia de grupo? Perfeito. Acho que começar com um ponto muito importante, sabe, Sofia? Porque os dois, porque até falar de psicoterapia individual também é importante aqui. Claro, porque claro. ainda existem muitos tabus sobre o que é a psicoterapia. E eu sempre costumo dizer, quando a gente fala individual e de grupo, é que as duas são modalidades muito potentes de trabalho mesmo, né? Assim, e as duas eu posso dizer que contribuem para esse processo mesmo de autodescoberta, de autoconhecimento, de clarificação sobre o meu modo de funcionar. E a diferença é exatamente que é como se no grupo eu tenho uma amplificação disso. Porque a partir do momento que na psicoterapia individual é um trabalho mais dual, né, entre o terapeuta e o paciente, na psicoterapia de grupo isso se amplifica, onde as relações não vão se estabelecer apenas psicoterapeuta
e o cliente, e sim com todos os participantes do grupo. Então, isso acaba que amplia a potência, amplia essa possibilidade de clarificação e também pode ampliar os benefícios. E isso não quer dizer que todas as pessoas deveriam fazer ou podem usufruir desse trabalho. Eu também gosto sempre de esclarecer isso. Eu acho que é lindo a gente estar discutindo isso aqui, que socialmente pode ser uma grande contribuição, mas existe um processo de cada um e o que cada um se sente confortável, onde é que cada um se sente seguro. Né? Nos processos grupais, é como se eu não escolho muito o que eu vou trabalhar. Eu sou arrastada ali, junto com o grupo, a trabalhar dos temas que emergem, né, dentro dos processos grupais. No individual, existe um controle maior. Então, dependendo do que é a demanda que é trazida pelo paciente, talvez seja recomendado que, de fato, ele esteja no individual. Então, crises, processos de luto, às vezes separação, onde a pessoa precisa de um olhar mais especializado. Alguns casos de processos de adoecimento, né, assim, mais graves, talvez precisem, de fato, de uma psicoterapia individual. E nos processos grupais, exatamente, a gente tem esse cuidado de avaliar esse paciente antes, né? Assim, de será que ele está pronto para ir para o grupo? Será que ele pode usufruir, tanto pelo cuidado com o paciente, como também um cuidado com o grupo, né? Então, existem essas vantagens e eu sempre digo isso, assim, para eles, né? Assim, o que é mais confortável para você agora? Eu não estou aqui para divulgar que todo mundo precisa fazer, não. Não, é uma possibilidade, é importante que todo mundo conheça que existe essa possibilidade e se você se sente confortável, se você se sente pronto, pode ser um bom lugar para a gente se reconhecer. Quem nós somos, se apropriar de nós, sair um pouco desse automático, porque esse excesso de tecnologia, esse excesso de consumo de informações, de conteúdos, infelizmente faz com que nós nos distanciemos cada vez mais de nós mesmos. Então, tanto a individual como a psicoterapia de grupo ajudam o quê? Opa, quem sou eu mesma? Onde eu estou? O que me cabe? E o bacana da psicoterapia de grupo é que esse confronto ele acontece ao vivo. Não é assim, eu estou na individual discutindo de que eu tenho uma timidez, eu me sinto inseguro nas relações. Não, eu estou nas relações e isso é vivido como um grande laboratório. Então, assim, para encerrar essa pergunta, Sofia, é bem legal a gente pensar na psicoterapia de grupo como um microcosmo social. É como se é um recorte da vida real, onde se eu tenho dificuldade de colocar minha opinião, se eu tenho dificuldade de confrontar, isso vai aparecer no processo de grupo, no processo de psicoterapia, e isso vai ter a oportunidade de ser trabalhado. Então, por exemplo, o confronto, que é uma coisa, uma problemática muito presente, social. O que acontece hoje? Eu passo no elevador e eu digo, oi, Sofia, tudo bem? Rezando para tu dizer que tá tudo bem, né? Porque ninguém tem tempo de se escutar. E no grupo, não. No grupo, a gente vai... Ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo mesmo, né? Vamos trabalhar isso. Então, a gente vai dentro de uma perspectiva mais profunda dessas relações, de que tá todo mundo dizendo que tá tudo ótimo, mas tá todo mundo expressando um silêncio, ou o que esse silêncio quer dizer. Então, a gente vai... evoluindo para um nível mais profundo de compreensão dessas relações, a partir da compreensão do meu funcionamento e do outro. Então, é uma dupla descoberta, né? É uma descoberta sobre mim, que a individual permite isso, e, in loco, vida real, microcosmo social, laboratório, Roger ele chamava, né? A partir das influências de Couto-Levy, como esse laboratório das relações. Então, eu tô lá, eu não sei bem me colocar. Como é tu se colocar aqui, né? E como é a gente ir trabalhando essa expressão do que você sente, interromper o outro. E aí, Jade, tu tá se sentindo constrangida porque eu te interrompei? Não, Carla, achei ótimo tu me interromper. E aí eu vou me fortalecendo. E a partir desse fortalecimento, quando eu vou lá pra fora, eu consigo... Opa, por que não fazer aqui também? Por que não confrontar aqui também? Será que, se lá deu certo, será que aqui não pode ser? Então, é um espaço seguro, assim, onde... a gente pode viver, e assim, gente, tem toda hora alegria, não, às vezes tem confronto mesmo e conflito, porque a vida real é assim. Sendo que qual é a diferença? É que nesse espaço a gente pode trabalhar esse conflito, tirar aprendizados desse conflito, pensar de formas mais saudáveis, que formas mais saudáveis de funcionar eu posso ter, que vai contribuir com a minha vida, com o meu bem-estar, com a minha saúde, com a saúde das pessoas que estão ao meu redor. Então...
É isso. Perfeito, Carla. E assim, você já trouxe os benefícios, né, da psicoterapia de grupo, Sim. de estar em grupo nesse contexto terapêutico. Sim. E aí, assim, quando a gente parte, né, da nossa contemporaneidade tão, assim, o que está acontecendo, esse atrofiamento das habilidades sociais que a gente percebe... Perfeito. Né? Então, dessa redução dos espaços coletivos, desse reforço à individualidade o tempo todo, então, como se o autocuidado fosse algo apenas individual, você traz essa ideia realmente do grupo como algo que vai se estender para a vida real. Não que não seja a vida real a psicoterapia, mas é um recorte daquele momento que você cria habilidades mesmo, né? Que você constrói conexão. Exatamente. Você cria vínculos, conexões, de se relacionar, porque hoje eu acho que é nosso questionamento, a nossa reflexão de como as pessoas têm se relacionado hoje. Como é, até que a gente estava comentando no começo, né? Como é estar em grupo. Então, depois eu vou trazer um pouquinho mais dessa alienação, dessa capacidade de sociabilização mesmo. Que as pessoas não estão sentindo porque tem algo que parece preencher, né? Que parece ali... ocupar este espaço, como as redes sociais, a tecnologia, a pessoa, não, mas eu estou o tempo todo conectada. Mas será que é estar conectado? Qual é o tipo de relação que está sendo construída? Porque é fácil, a gente cria amizade muito rápido, mas qual a profundidade dessas relações? É tudo muito raso, é tudo muito superficial. Então, quando você traz que o grupo, ele proporciona essa profundidade das relações, isso é riquíssimo. E aí, eu acho que para fechar esse bloco, a gente queria te ouvir. Por que você acha que ainda existe tanta resistência em psicoterapia de grupo e, enfim, trazer para um contexto geral também? Perfeito. Ainda fiquei muito mobilizada aqui com essa conexão, sabe? Eu vou responder isso, mas parece que é um distanciamento, né? Assim, é como se a gente está andando na contramão, né? Assim, a tecnologia oferece... temos inúmeras vantagens, mas em termos de relações merece cuidado, né? Porque é uma conexão... Será que é uma conexão de fato verdadeira, né? Onde é que a gente está estabelecendo essas conexões verdadeiras conosco? Porque quando a gente fala das relações, né, Jade, a gente precisa primeiro falar na relação com nós mesmos primeiro, né? Para que a partir dessa relação consistente, consolidada, profunda, eu consiga me relacionar com o outro. Então, os desafios, né? Assim, quais são as resistências, né? Assim, do que a gente percebe, né? Quando eu falo a gente, é eu e os meus colegas que trabalham com grupos. Inclusive, teve uma aluna muito querida que fez um TCC sobre a resistência em psicoterapia de grupo. E o que a gente escuta é muito, primeiro, o medo da exposição. As pessoas não querem se expor. As pessoas... E, assim, a minha sensação hoje é que cada vez as pessoas estão vivendo mais no automático, mais ocupando máscaras sociais, e, às vezes, tem um preço alto tirar essas máscaras, né? Tirar essas máscaras e me aproximar, de fato, de quem nós somos, né? Então, esse medo de balançar essas máscaras pode evitar que as pessoas busquem a psicoterapia. E, em especial, em uma amplitude maior, o grupo. Porque se eu tenho dificuldade de falar um a um, de falar para o psicoterapeuta, né, dentro do processo individual, claro que eu vou ter dificuldade de expor da minha vida ainda em grupo, né? Então, as pessoas desconhecem o sigilo, o contrato que é feito desse tipo de trabalho. E é muito interessante quando as pessoas vão se entregando e vão descobrindo. Gente, me sinto tão segura aqui, a gente ouvindo esse tipo de fala. A outra coisa é o desconhecimento, né? A resistência é porque simplesmente não conhece. Como assim? Eu me lembro da minha experiência. Eu, quando comecei psicologia, tinha uma amiga que fazia psicoterapia de grupo. Como é que é isso? Eu mal tinha começado a minha psicoterapia individual e em grupo, ela dizia, ela me explicava. E eu li um livro, né, até recomendo, um livro bem legal, no dia que eu resolvi, de fato, estudar grupos, que foi A Cura de Schopenhauer. Ele fala de um processo de grupo muito legal, assim. E aí depois existem vários outros, né, assim, e Alan fala muito sobre grupos, o próprio Rogers, mas de psicoterapia mesmo, parece na Cura do Schopenhauer, e é bem legal mostrar isso, esse microcosmo da vida. Então, a dificuldade, o desconhecimento, tanto é que eu estou aqui especialmente para ampliar essa possibilidade de que outras pessoas possam conhecer e, quem sabe, um dia, né, experimentar, se ousar, participar de uma psicoterapia de grupo. Tem um tema super interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, o medo do contágio. Tem pessoas que dizem assim, eu vou nada, ouvir um monte de gente falando de problema, e aí vai que eu vou aspirar tudo e vou acabar desenvolvendo uma depressão, desenvolvendo alguma tristeza profunda, escutando outro. Então, ainda existe gente, infelizmente,
Existem esses tabus, né? Esses mitos. E a outra coisa também que acaba tendo uma resistência, que é o tempo. Se, eu tenho minha psicoterapia individual, 50 minutos só para mim, eu vou dividir no grupo. Eu mesmo, quando fui convidada para a psicoterapia de grupo, eu fui lá, né, bem metódica como eu sou, peguei 2 horas para tantas pessoas, 8 minutos. Eu vou sair de 50 minutos para 8 minutos. E não funciona assim, gente. A psicoterapia de grupo é um processo fluido. Tem pessoas que, às vezes, como ele é um processo contínuo, tem pessoas que, às vezes, têm mais demanda de fala, outras menos, mas é uma grande dança que acontece, né, assim, nos trabalhos que eu tenho facilitado, são de 8 a 12 pessoas, né? Então, é uma grande dança. Às vezes, todo mundo fala, e aí é uma fala mais superficial, e às vezes 4 ou 5 falam. E tem uma coisa interessante que eu nem tinha colocado no planejamento, mas que eu vou falar e vocês, não sei se iriam me perguntar, é que o processo de grupo, ele funciona completamente diferente de um processo individual. Porque em individual, o que é que prepondera? A fala, né? E no processo de grupo, não. A gente trabalha muito a escuta. Então, é nesse silêncio que acontece quando eu escuto o outro, que eu até me arrepio, viu? A gente é profundamente modificado, né? Então, é uma lógica diferente. Então, é uma resistência, porque como é que no silêncio eu vou aprender o que é que se prega socialmente? Não produtividade, não se ganha nada com silêncio, porque eu tenho que estar ocupando, né? Eu tenho que estar escutando algo, eu tenho que fazer academia, ouvindo podcast, né? Se for esse, tá valendo, viu, gente? Mas assim, a gente sempre tá dirigindo e tá fazendo alguma coisa e tá lendo um livro, hoje é isso. Quais são? Aí eu te convido a pensar, né? E vocês também. Qual é o espaço de silêncio que você tem, de fato, né? Então, a psicoterapia pode ser esse espaço. Inclusive, tempos de silêncio dentro da psicoterapia e dentro da psicoterapia de grupo, que pode ser um processo de ajudar as pessoas a se organizar, entrar profundamente no contato com a experiência, diferente do que acontece na vida real, que eu estou toda hora com alguma máscara, seja de mãe, seja de trabalhadora, seja de psicóloga, do que for, estou toda hora ocupando um papel social. Que horas eu entrego esses papéis sociais e fico profundamente comigo? Fica o convite para vocês pensarem, né? Nossa, Carolina, me impactou. Fala potente. Fala potente. E você falou umas palavras que me atravessaram um pouco, essa questão da máscara social, né? Sim. Hoje em dia, a gente está falando aqui um pouco da hiperconexão também, que não tem como a gente também sair dessa mundaneidade, né? Sim. Mas hoje é incrível como as pessoas também têm muito controle nas redes sociais, né? Com a própria mensagem do WhatsApp, a mensagem de texto, como as pessoas têm o controle do que vão falar, a vírgula que vão botar, como não tem esse ao vivo do confronto, como cada vez mais está minimizado isso, né? As pessoas hoje, eu estava conversando com uma professora minha recentemente, e ela tem muito hábito de fazer ligações, né? De fazer ligações, de ligar. E aí, muitos alunos dela se assustam, dizem, nossa, meu Deus, a professora me ligando, deve ser alguma coisa séria. E ela disse, não, porque eu quero resolver isso, eu quero escutar sua voz, eu quero resolver isso. E algumas pessoas, colegas meus, desligam, porque dizem, não sei como eu vou responder, não sei como eu vou agir. Então, como essa espontaneidade, essa autenticidade hoje, essa habilidade social que a gente está falando, está cada vez mais escassa. Né? Perfeito, é isso. E um outro ponto importantíssimo que você falou, nossa, a questão do silêncio. Nossa, a questão do silêncio, como é terapêutico. Eu acho muito interessante como a fala, principalmente no processo psicoterapêutico de grupo, ela não é algo que é um sinalizador, por exemplo, de como aquela pessoa está presente ou não. Eu fiz uma psicoterapia de grupo como facilitadora esse semestre e um dos membros era muito contido, não falava tanto, mas ele sempre se sentia muito atravessado. E todo o final do grupo, ele chegava só para mim e para outra facilitadora que estava comigo e dizia, nossa, isso me atravessou tanto. E ele falava só pra gente porque naquele momento era o que cabia a ele, era o que ele conseguia, estava dentro das potencialidades dele. Mas só dele escutar aquilo, só dele escutar o grupo, como ele pensava nas reflexões dele, nas demandas pessoais. E no final do grupo ele compartilhou isso com todo mundo. Ele disse, gente, eu
realmente não falei muito, mas assim, todo encontro eu saía com reflexões, eu saía com inquietações, tudo, como todos vocês me ajudaram. E eu acho que o grupo tem esse poder, né? E essa diferenciação também do individual. E o legal, Sofia, é que a gente vê uma singularidade no processo de cada um, mesmo em questões universais, né? Porque o processo de cada um, não é porque vai para um grupo, vai todo mundo, né? Isso é a realidade social, né? Querer que todo mundo siga aquela mesma linha, aquele mesmo tempo, aquela mesma produtividade, aquele mesmo resultado. A ideia do grupo não é essa. É entender que para uns só escutar já mexe profundamente, para outros existe uma necessidade de falar. Então, é perceber a demanda que é de cada um, né? E o que é de singular da experiência de cada um, mesmo numa realidade universal. Por exemplo, um luto. Né? Quando chega um tema de luto no grupo, ou de uma separação, ou de desemprego, não é o luto para a Sofia, nem é o luto para Jade. É o luto para cada um. Às vezes o seu é de um animal de estimação, às vezes o dela é de um familiar, às vezes o outro é de uma profissão, de um emprego, e às vezes e a gente perceber isso é incrível. Porque é como, né, não sei se foi a Jade que falou, dessa ampliação desse repertório social, da gente compreender de por que tem que ser igual. Né? E por que todo mundo tem que acertar? E por que todo mundo... o luto é assim, todo mundo vive assim, tem um padrão, porque eu devia estar sofrendo, será? Né? O que tu tá sentindo mesmo? Eu percebo, dentro da minha experiência com grupos, que é isso, as pessoas questionam muito, que é outro benefício, né? Assim, elas se sentem muito inseguras, porque socialmente, por toda influência cultural, da mídia, tem que ser assim, tudo, né? Inclusive, eu quero até indicar um filme incrível que eu assisti anteontem, que é O Filho de Mil Homens. É muito isso, assim, tinha um jovem que tinha consumido muitos livros, não, uma criança, né? Acho que não era nem jovem, tinha 8 anos, né? Ele foi preparado por um avô, né? Criado por um avô de um outro tempo, né? De uma outra geração. E aí, ele chega para ser filho, né, de uma pessoa que só tinha tido contato com a natureza. E aí, ele não tinha nenhuma máscara social. Aí, quando ele dizia, não é porque tem que ser assim, aí o pai dizia, por que tem que ser assim, né? Como é que é isso, né? E ele cheio de preconceitos, a criança de 8 anos, né? Por quê, né? Assim, muito preconceito diversos, né? Não vou dar spoiler para não entregar. E é lindo de se ver, assim, como, né, o grupo vai se formando, né? E pessoas que eram completamente isoladas e desacreditadas socialmente, elas vão se unindo e se fortalecendo. Cada um, chega a me arrepio também, se fortalecendo no seu dom, né? Seja de desenho, seja todos com muitas dores, né? Mas que juntos é lindo, viu? Não é exatamente sobre psicoterapia de grupo, mas é sobre um grupo lindo que se forma completamente diferente de todos os ditames sociais e que me trouxeram profundas reflexões, mas que tem a ver com isso, assim, de como o vínculo e como a construção genuína, uma relação do sentir, que eu queria falar isso, né? Porque é sobre isso. É como se na vida real, né? Na vida fora desses contextos seguros e de cuidado, a gente só aprende a reproduzir, a repetir, a ter movimentos automáticos e a racionalizar muito. A gente estava conversando sobre isso, né, Jade? Muito, né? Tudo de muito domínio cognitivo. E como é a gente fazer um exercício na contramão, né? Aí é difícil, né, gente? Porque a gente recebe muitas críticas, a gente... Que é isso? Tá louca? Como é que tu vai fazer isso? Né? Como é que tu vai viver com isso? Como é que tu vai sobreviver? E é um processo desafiador. E nos grupos isso acaba sendo muito potente, porque é como se cada máscara vai caindo, cada um vai se encontrando na sua diferença, entendendo que não tem, que é uma coisa muito importante que a gente trabalha, não só no individual, como no grupo, principalmente, que não tem certo e errado. Né? Claro que existem, gente, os valores sociais, né? Até onde a minha prática e a minha atitude vai influenciar na vida do outro, mas sem preconceitos aqui. Vamos tentar ouvir o que cada um está sentindo, né? Então, é muito esse exercício de sair e integrar, ao invés de separar, fragmentar. Isso aqui eu vou deixar nessa gavetinha aqui da minha vida e vou
Cadê os sentidos? Como é que a gente integra? Mas isso é um processo, né? E o grupo ajuda muito a isso. A gente começa a sentir pelo outro, né? O outro vive aquilo, e aquilo nos atravessa. Ai, por que eu tô tão mexida com isso? Quando você vai ver, aquilo é a tua história, aquilo é a tua vida que tu não estava dando conta, né? Que tu não estava percebendo, não estava no teu campo perceptual. E o outro vem e rebola o presente, né? E assim, gente, de uma forma mágica, essas pessoas se unem. Eu lembrei do filme, né? Desse filme que eu assisti. Mas não é mágico, é as conexões da vida. Que quando a gente se entrega e se permite nessa pegada do sentir, do viver, do experienciar, a coisa flui, né? E enfim, a vida acontece de forma mais linda, mais bela, mais leve, né? Cheia de amor, né? Eu acho que é isso mesmo, assim, tá aí, é na abertura. A gente se permitir e se abrir para isso, para a relação, para o encontro, né, com o outro. Perfeito. E aí, mesmo você falava rapidinho, breve, mas dessa mesma realidade universal atravessar todo mundo, mas a experiência é muito subjetiva de cada um. E aí, lembrando também das experiências que eu já tive, tenho em grupos, enfim, mas de como é muito identificatório também, como isso é tão potente e fortalecedor, no sentido de um se identifica com o outro, um ampara emocionalmente o outro, tem o apoio e vê. Eu não passo, não sou só eu. Perfeito. Eu não sou... eu acho que a palavra é pertencimento também, né? Então, você está dentro de um grupo, você estar com pessoas, você construir essas relações é muito, muito forte. A gente precisa disso. E, na verdade, é um recorte muito histórico e cultural, né? Porque existiam muito mais espaços coletivos, públicos, que as pessoas iam por querer. E aí vem toda essa globalização, a urbanização, que acaba potencializando essa solidão. Então, a gente vai entrar nisso também, né? Mas de como a gente tem que olhar para isso, porque a tendência é realmente a tecnologia avançar cada vez mais. E aí, como é que vai ser isso? Né? Como são as relações desde a infância para a adolescência, para a vida adulta, para os idosos. Então, é muito potente você estar aqui. A gente tem esse lugar de visualização, né? Visibilizar, galera, perdão. Quem tá no Spotify. Mas, visibilizar esse tema mesmo. A gente tá aqui e falar sobre isso e desmistificar tanta coisa para as pessoas realmente se apropriarem, terem acesso. Porque senão é isso, fica muito velado, fica muito alienado. E a gente acha que não. O quê? Mas eu tô conseguindo falar com 5 pessoas diferentes, um da China, um do Portugal, não sei o que dizer hoje. Mas no que está se nutrindo, sabe? Qual é o elo aí? O que é que vai fazer com isso? Então, essa é a discussão. Ah, tu passou, amiga? Aí tem uma coisa interessante, viu, Jade, que você falou, como é que acontece esse processo de grupo, né, que eu acho importante dizer. Você falou do pertencimento, a gente falou da singularidade, da universalidade, mas tem também outras coisas incríveis que acontecem em grupo, né, que às vezes isso amplifica um pouco essa perspectiva individual. Além dessa ampliação da perspectiva, tem também os feedbacks, né? Como é que né, as pessoas podem, num ambiente seguro, que normalmente não é assim, e aí, Sofia, tudo bom, tudo ótimo? Nem tanto. Ai, Sofia, tu é minha amiga. Ai, Carla, que legal. Nem gosto disso na Sofia. Né? Mas no grupo é capaz de que, olha, Carla, você falou isso e eu não achei legal o tom, a sua voz, ou o jeito que você me olhou, isso me incomodou. Então, assim, esse é um lugar de feedbacks, né? De devolutivas, sinceras, reais, a partir do que a gente sente, apesar de que não é fácil, né? Mas normalmente acontece, né? A outra coisa é que também é muito lindo, gente, o compartilhamento de informações, que às vezes eu tô ali, teve um caso lindo na universidade que a gente recebeu, foi uma pessoa que era surda. Surda não, ela não era surda, mas ela tinha uma deficiência auditiva enorme. Ela chegou no grupo, ela não escutava nada. E ela ficou muito tempo no grupo e ficava pedindo no WhatsApp ajuda, né, pra poder ir pro grupo e tal. Aí chegou um dia que no grupo as pessoas fizeram uma pergunta pra ela não escuta. Gente, foi incrível. Eu tô contando esse caso porque é um caso na clínica escola que a gente trabalha, né, e as pessoas autorizam a gente divulgar, mas o que o grupo fez? Vamos lá resolver esse problema. Pois o grupo, cada um se mobilizou atrás das políticas públicas, onde é que tem, onde é que você pode ter acesso. Gente, ela terminou o grupo com um aparelho auditivo. Escutando tudo. Aí ela já estava brigando com todo mundo, porque antes ela ficava passiva, caladinha, e no final já era brigando no ônibus, reclamando pelos direitos, porque um dia ela já escutou e ela tinha parado de escutar. Isso tudo foi o grupo. E eu me arrepio também, porque o grupo se mobilizou. Primeiro o grupo já estava ajudando ela, assim, ajudando a passagem. Tá? E depois o grupo, não, peraí.
Isso você tem direito, vamos atrás. E, gente, eu nunca vi uma resposta tão rápida. Porque eles conseguiram tudo assim num semestre. O grupo começou, terceira, quarta sessão. No final do grupo, ela já estava com o aparelho, escutando tudo. Isso é só um exemplo clássico, mas compartilhamento de informações e instrução didática. Às vezes, eu não sei, eu acho que aquele problema é só meu, acho que a Jade falou. Eu chego lá no grupo, tem um monte de gente vivendo a mesma coisa que eu, né? Então, isso é muito forte, né? E acaba que tem uma coisa linda também, que é o comportamento imitativo. Eu não sei fazer isso. Mas aí eu vou lá e a Jade pega e dá um show, né, de uma atitude que ela teve numa situação. Eu não sei fazer. Menina, eu vou fazer igual a Jade. E aí, muitas vezes, a pessoa fora, gente, semana passada eu me inspirei na Jade, fiz tal coisa. Jade foi sensacional, mas não é muito o meu jeito. Mas ela se desloca, ela sai, faz o que a Jade faria, fala o que a Jade faria, né? E aí a família dá um pulo. Que é isso? Acho que não está fazendo bem esse grupo para você, não. Que a pessoa começa a se movimentar. E aí, depois disso, ela não é exatamente o jeito da Jade. Esse é o jeito da Jade, mas o meu jeito, que é essa diferenciação entre o que é meu, o que é do outro. Qual é o meu identidade? Pronto, né? É isso. Exploração de identidade. Por isso que eu digo, é grupo, mas é muito se relacionar conosco mesmo, assim, quem sou eu, né? Quais são as minhas potencialidades, quem sou eu, qual é o meu jeito, qual é o meu estilo. Como é que eu me comunico? Gente, a gente não falou essa palavra. Porque é a grande questão das relações sociais. Então, é como se a gente faz esse exercício lá. Ou caladinho, ou que fala muito, vai aprender essa medida, esse tom nas relações sociais. Gi, Jade. Vou falar. Por favor. Falei quase tudo. Não, isso de si... Não, arrasou muito. Mas, assim, isso da comunicação eu tava pensando, porque hoje, gente, é assim, é pisar em ovos. Você tem muito medo de se posicionar, tanto nos espaços coletivos, tanto só para o outro, assim, de, como isso vai chegar naquela pessoa? Será que ela vai achar tal coisa de mim? Então, é tudo muito programado, tudo estruturado, tudo muito pensado. E você se perde, você se anula. Quem é você ali? Você se afasta de si. E isso não proporciona. É impossível que você crie uma relação realmente afetiva, profunda. Uma conexão realmente transparente, genuína, como você disse. Porque tá muito filtrado o tempo todo. Isso diz muito sobre o mundo que a gente vive. Tá muito inautêntico, né? Exato, a palavra perfeita. E é isso, a gente precisa falar de saúde social. Né? Então, quais são suas redes sociais? As redes sociais, eu não digo do mundo digital, mas suas redes de apoio, redes sociais. Exato, porque assim, eu percebo muito. E é uma coisa que chega muito na clínica também. Muito, assim, dessas relações interpessoais estarem muito empobrecidas. Perfeito. Então, a pessoa, ela se apaga, ela murcha, né? Ela murcha, porque não sabe como vai chegar no outro. E aí, muitas vezes, é mais fácil se afastar do outro, se afastar de si, não ter, se isolar. E aí, o que é que vem? Prolifera e amplifica essa solidão que a gente vai trazer. Por este medo, né? De você não conseguir nem se perceber, com mais se reconhecer no outro, se encontrar com o outro, porque não vai ser aceito, não vai pertencer, vai ter um dedo apontado ali. E a gente precisa falar sobre isso. As pessoas acabam escolhendo ficar passivas, né? E se afastam de si. E aí, como tem encontros verdadeiros e reais, se nem eu tenho comigo mesma, né? Então, os grupos são necessários. São necessários. É muito importante a gente falar desse afastamento, né? Como a gente está trazendo aqui. E, por outro lado, como hoje também as pessoas estão num nível de julgamento, de intolerância muito grande umas com as outras, né? E eu acho que isso vai de contraponto total com o que a gente está falando, né? Hoje em dia tem muito medo de se expor, muito medo de se comunicar, de se abrir, mas ao mesmo tempo parece que todo mundo também tá de olho em você, tá de olho no que você vai falar. Você tá sendo vigiado, né, o tempo todo. Hoje em dia é tudo muito intolerante. Eu acho que é uma característica da nossa sociedade dos tempos atuais, né? Essa questão do cancelamento, dessa conexão, era do cancelamento, ansiedade alto nível, que é o nosso próximo episódio, inclusive, também, já fica ligado. Mas eu acho que toda essa questão mundana se interliga muito, né, com isso. Sim, com certeza. E, Carla, a gente falando um pouco sobre essa questão da escuta coletiva, né, essa questão do autoconhecimento, da transformação, acho que a gente já trouxe muito aqui. A gente queria perguntar para você se existe algo que só o grupo é capaz de oferecer
e que o atendimento individual não vai alcançar? Principalmente essa ampliação da perspectiva, sabe? Eu acredito, sabe, Sofia, principalmente, assim, tem uma coisa linda que a gente estuda, né? Fundamentada principalmente em Carl Rogers, que é essa dinâmica do processo de mudança, que no grupo acaba que tem uma ampliação maior. Então, porque eu achei legal, porque a gente começou falando dessas relações, da qualidade das relações. Como é que eu melhoro essa relação comigo e com o outro, né? Que aí eu vou te responder. Tudo acontece a partir do momento que eu encontro alguém que me aceita. Então, assim, eu não me aceito, eu não entro em contato comigo, que é bem o que acontece no Filho de Mil Homens, né? Com um dos personagens, né? Não me aceito e tal. E aí, como é que eu consigo florescer se nem eu me permito olhar para minha escuridão, para minhas sombras, para minhas dores, para de fato quem eu sou, porque é doloroso, porque não é aceito socialmente. Como é que eu descanso dessa máscara? Porque eu digo que o grupo é um lugar da gente descansar das máscaras sociais, sabe? E aí, eu encontro alguém. Aí você imagina, na psicoterapia individual isso acontece. Mas tu imagina no grupo. Né? É nos grupos de encontro, né? Que a gente vai já falar dos outros tipos de grupo, né? Então, no ambiente de psicoterapia, isso é muito potente. Porque não só uma pessoa lhe aceita. 12 pessoas lhe aceitam ao mesmo tempo. 13, 14. E aí, opa... Né? Isso amplifica a possibilidade de reconhecimento, de espelhamento, de identificação. E isso acaba que se transforma em algo mais potente, né? E aí, a partir do momento que eu vejo, o pessoal me escutou. Eles acharam interessante isso. Eles nem acharam que isso era uma coisa tão horrorosa, né? Eu acho que eu vou mais. Aí a pessoa... Deixa eu escascar, né? Deixa eu escascar melhor. E uma coisa, tem outra, eu adoro, viu, gente? Filmes e seriados, tem o Stranger Things, né? É puro isso. Deixa eu ir pro meu mundo invertido, né? E aí, sendo que quando a gente vai coletivamente, a gente vai mais forte, né? E aí, a gente vai para esse mundo invertido e escascavear as nossas escuridões, né? As nossas dores, os nossos traumas. E a partir do momento que a gente vê que o outro aceita o que a gente encontra dentro desse mundo invertido, o que acontece comigo? Por que eu não me aceito também, né? E aí, o processo de aceitação acontece. E aí, sabe aquele emurchecimento social, né? Que a gente estava falando, você nem tem essa palavra. Que é esse murchar, porque é bem isso. Sabe aquela flor que está desnutrida, que está definhando, que está... Enfim, adoecida, né? Com esses milhões, isso aumenta, né? A classificação dos transtornos, que isso é terrível. Essa saúde mental cada vez mais em xeque, tem desse processo de isolamento, de distanciamento de si. E aí eu tô no grupo, falei, as pessoas não se assustaram, eu vou mais, eu me reconheço, eu me aceito. E aí o que acontece? Lindamente, eu cresço, eu desabrocho. E o melhor, eu me aceito. E quando eu me aceito, o que acontece em seguida? Eu passo a aceitar o outro também. E aí é um processo lindo, porque isso é a dinâmica do processo de mudança. E nos grupos, isso é em escala exponencial. Então, de fato, eu acredito que os espaços grupais, dentro da perspectiva, que é principalmente a minha experiência, né, de psicoterapia, são espaços muito potentes para a transformação social, sim. Claro, um trabalho de formiguinha, sim. Mas esse espaço transborda, porque os 14 pessoas que estão ali, tem 12, 14 famílias e pessoas e amigos, e a partir do momento que eu cresço, que eu brilho, que eu consigo olhar para mim, que eu consigo me respeitar e me aceitar como eu sou, eu já desenvolvo uma perspectiva de olhar empaticamente para mim e para os outros, né? Por que é tão horroroso assim isso que você vive? Não tem nada de horroroso. Então, esse conceito de certo e errado, a gente precisa questionar, né? Assim, dessas verdades absolutas. Então, naturalmente, se desenvolve uma nova abertura para a vida, para as possibilidades, para os novos caminhos, para, enfim, novas formas de existir, de conviver, de se relacionar, e de seguir o fluxo natural da vida, que eu acredito que é um fluxo de luz, não é um fluxo de escuridão, né? Que às vezes esse contexto social acaba que gera, né? Um pouquinho na sombra e não é necessário, precisa ter
Até porque é sempre isso, nós com todas as nossas luzes e as nossas sombras. A questão é quando é só sombra. E quando a gente só fica só na escuridão, rigidamente, sem conseguir sem movimentação, equilibrar, sem se movimentar, né? E aí estagnado. o grupo pode ser potente para ajudar você. Mas assim, como eu disse, casos graves e casos muito extremos, talvez precise de um momento individual, de uma escuridão acompanhado, né? Do passo a passo, para posteriormente a gente conseguir ampliar essa perspectiva coletivamente, né, dentro do grupo de psicoterapia. Perfeito. E assim, você super contemplou muito do que a gente queria trazer, né? Acho que pelas suas anotações cessaram, mas acho que pra gente, finalizando pro fim, né, por conta do nosso tempo, a gente queria te ouvir falando mais desse contexto social mesmo, de sociedade, de comunidade. Então, assim, você acredita, Carla, que a solidão é uma marca da contemporaneidade? E aí você traz essas consequências emocionais e sociais de viver nesse mundo que a gente falou, né? Que é tão marcado pela individualidade. Isso. Pois é, eu acho que o tema da solidão a gente já contemplou bem hoje, né? Mas é isso, assim, ele é uma marca, mas não precisa ser uma decisão, né? Eu acho que a gente pensar que a solidão, ela acaba que, por toda essa influência cultural, social, né, tecnologia, das redes, né? A gente não falou aqui, mas eu adoro adoro criticamente, né, para a gente discutir essas questões dos seriados como Black Mirror, né? Aqueles seriados muito bom, porque é duro ver, mas é a realidade. Então, assim, como é que a gente não se submete, não se entrega completamente a isso, tira as vantagens que a gente sabe que são muitas, né? De poder se conectar geograficamente com outras pessoas, acompanhar o que acontece no mundo, mas que cuidados a gente precisa ter. Eu acho que os grupos, né, principalmente os terapêuticos, eles, para mim, são essa esperança da gente tentar viver um grupo social, né, hiperconectado, mas também ter momento da gente descansar das máscaras, né? Então, acho que seria espaço perfeito, né? Isso que eu penso que eu acho importante que outros profissionais também possam investir e cuidar, porque existe uma escassez muito grande de profissionais que trabalham com grupos. E aí eu não vou falar só, né, Sofia? A gente estava falando que outros grupos, além dos de psicoterapia, podem existir, né? Então, na rua, na comunidade, dentro da sua família, dentro da realidade que você vive, que a partir disso você pode construir dentro da escola, com os pais, mas grupos com contratos definidos, grupos onde a gente possa ter espaços seguros de comunicação, né? Assim, mediadores, né? De preferência formados e preparados para cuidar, que seja um espaço seguro, né? E com esses espaços seguros a gente possa, aos poucos, potencializar e essa coesão grupal e esses facilitadores que emergem não só de quem está conduzindo, porque quando a gente facilita, a gente é um mero cuidador, às vezes, do contrato e da facilitação do grupo, mas o ideal mesmo é que o grupo assuma esse lugar de protagonista, né? Então, isso pode acontecer em qualquer lugar, não precisa acontecer só na psicoterapia, né? Desde que a gente consiga pensar, né, nesses contornos, nesses espaços seguros, nesses contratos de convivência, de sigilo, de cuidado, que de fato a gente possa descansar a nossa máscara e não ser julgado, né? Porque esse é o lugar do facilitador. O facilitador sustenta isso, né? O sigilo, vocês não perguntaram, mas que é uma das coisas mais difíceis, né, do grupo, né? Assim, essa possibilidade de evasão por um contrato desfeito, por pessoas que não consigam sustentar um sigilo. Então, é um trabalho que exige do facilitador esse delineamento e essa sustentação inicial, para que depois o grupo possa encontrar seu caminho. Né? Rogers, uma das perguntas, inclusive, os desafios. Eu imaginei que já era, né? O Rogers fala, que vocês sabem, né, da tendência atualizante, que é aquela tendência individual da pessoa se atualizar, e ele fala da tendência formativa nos grupos. Então, se eu crio essa condição, se eu possibilito esse clima, esse espaço seguro, naturalmente o grupo vai, a sabedoria, que eu adoro essa palavra, grupal, ela vai ser liberada e tudo vai acontecer. E ele fala, inclusive, já de Rogers, no fim da vida, ele evoluiu para os grupos e ele tinha uma proposta de encontros de comunidade, né? Onde eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros dentro da ACP, que eu convido, né, você, a Jade gosta muito também,
que tem essas finalidades. O que é que a gente pode, né, assim, pensar em termos de contribuição social mesmo, né, nesse nosso mundinho, nesse nosso cantinho, mas que transformações sociais a gente pode gerar. Eu acredito que eu já assumi a minha, né? Tanto na docência como nos grupos, porque eu acredito muito, 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 né? Nessa possibilidade de atuação e o quanto as pessoas podem usufruir. Né? Elas se conhecendo, né? De fato, o que é, como se constrói e aonde buscar, né? Que lindo, Carla. É muito lindo te ouvir. E eu acredito que uma das principais características mais lindas que é o processo de psicoterapêutico, o processo grupal, é justamente esse desenvolvimento da empatia. Sim. Porque você percebe que você não é o único, né, que está ali, você não é o único que está sofrendo, você não é o único que está sofrendo com aquela demanda, com aquela queixa, que tem outras pessoas ali. Você percebe que o tempo que você está falando ali, muitas vezes é o tempo que aquela pessoa também está ali escutando e vice-versa. Então, eu acho o grupo muito bonito para isso. Acho que é uma coisa que a gente está precisando mais na nossa sociedade. Perfeito. Carla, a gente falando sobre esse contexto grupal, né? Muitas pessoas ainda hoje não têm tanto acesso a grupos psicoterapêuticos, né? Não tem tanta acessibilidade. E a gente queria saber um pouco como a gente pode também, individualmente e coletivamente, reconstruir esses espaços de convivência, de escuta, como a gente pode ter interações mais saudáveis e empáticas no cotidiano, mesmo fora desses contextos terapêuticos. Não falando só sobre psicologia, mas falando sobre a vida. Eu acho que cada um assumindo o compromisso com a sua própria, né? Nesse movimento de buscar quem nós somos, né? De assumir essa autenticidade, essa congruência, de sustentar, acessar o que nós sentimos, né? E eu acredito que isso tudo é o grande pontapé, sabe, Sofia? Porque se cada um de nós puder cuidar do nosso cantinho, né, de estabelecer esse diálogo e buscar estabelecer essas relações nos ambientes que a gente está, né, de pensar em projetos que possam mobilizar dentro da clínica. Eu vinha conversando isso com a Jade, né? Jade, como aproveitar todo essa experiência, esse repertório que ela tem com grupos também, né? Como é que isso pode mobilizar, né? Eu vim convencendo ela no caminho. E eu fiquei pensando, Chegou convencida. De como a gente pode potencializar, porque eu acho que se cada um assume, né, esse lugar, né, de o que eu posso contribuir, no que eu faço bem, como é que eu posso me doar um pouco dentro da minha história, do meu repertório, para transformar a sociedade, eu acredito que a gente consegue, né? Como eu disse, eu estou fazendo a minha parte e tentando influenciar outras pessoas que façam as suas, mas é muito dessa apropriação, sabe, Sofia? Eu acho que se cada um de nós se apropria de quem nós somos e segue o seu caminho, olhando para com esse olhar social, com esse olhar humanizado, né? De como é que eu posso chegar ao outro, como é que essa nossa ação impacta no outro. O que é que eu tenho de recurso? Eu sempre digo, a psicoterapia, a gente vai, como psicoterapeuta, muito com essa bagagem, né? O que a minha bagagem pode contribuir com a história desse outro? Todos os recursos que eu tenho na minha história, eu uso a favor do outro dentro dessas relações. E como é se cada um fizesse isso, né? Se cada um usasse todos os recursos que tem a favor desses encontros com o outro. E com o outro que eu digo, né? 1, 2, não. Às vezes é uma comunidade, às vezes sei lá, todo um contexto, às vezes são mulheres, às vezes são crianças, às vezes são casais, pessoas nesse processo de envelhecimento, né? É isso que eu penso. É muito lindo quando você fala o espaço de formiguinha, né? Isso. Porque é assim que a gente transforma um pouco o mundo à nossa volta, né? Então, eu acho isso crucial. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer só isso, só vai fazer isso, vou só ajudar aquela pessoa. Não, eu vou fazer isso, mas não vai ser o bastante. Mas como esses pouquinhos vão transformando, acho que é um efeito cascata também, né? Quando a gente começa... transbordando. Vai transbordando. Eu acho linda essa palavra, né? Se transbordando. Como os grupos transbordam. E é muito o que você disse. São 12 pessoas num grupo, 12 pessoas que têm 12 famílias, 12 mães, 12 pais, 12 filhos. E assim vai. Né? E assim vai. É no coletivo, né? Gente,
chegamos ao fim. Você vai ter o seu Infelizmente. momento de divulgação, Sim, muito estou importante. atenta. Mas é um papo super rico. Eu acho que é muito sobre alteridade, sobre autenticidade. Com certeza. A gente tem que falar sobre isso mesmo. Eu acho muito potente. E a gente espera que alcance o máximo de pessoas possíveis, porque grupos, olha só para o mundo que a gente vive hoje, como é um espaço que proporciona interação também. E você explorar possibilidades e identificações que você nem faz ideia. Você dá essa abertura para se surpreender também. Então, Carla, muito obrigada. Você é maravilhosa. A melhor que a gente poderia convidar, né, de referência nossa. E grande admiração desde a faculdade. Desde... Disciplina de grupos, hein? Ai, gente, foi a melhor que eu já fiz, juro. Foi muito bom. E é isso. Então, a gente queria te agradecer profundamente, dar esse espacinho de fechamento para você. Então, se você gostou da proposta da psicoterapia de grupo, eu tenho 2 convites para lhe oferecer, né? Eu e o meu colega, amigo, querido Lucas Bloch, a gente facilita um grupo já há aproximadamente 6 anos e a gente vai ter novas vagas, né? Está com novas vagas abertas para começar um grupo que acontece de fevereiro a junho de 2026. Se você ficou interessado, é só ir lá, as meninas vão divulgar em meu Instagram, entrar no link e se inscrever. E o outro convite é também de um grupo mais especial para pessoas 60 mais, né? Então, se você conhece alguém ou se você está nesse processo, né, de envelhecimento, nessa faixa etária, a gente quer discutir questões específicas, né, assim, trazer, não é nem necessariamente questões, mas essa experiência, esse processo que é muito específico desse público. Eu e minha amiga também, colega Virginia Moreira, estaremos a partir de, acredito que nos próximos dias, divulgando e já com vagas abertas para começar em março, de março a junho de 2026. Então, são 2 grupos super potentes e eu vou aguardar, né, que isso chegue até vocês. Pessoal, não percam Só essa galera de oportunidade. peso, viu? Compartilhem também para as pessoas próximas a vocês. E espero que vocês tenham pegado um pouco aqui da nossa ideia, desse passo de formiga, dessa transbordação grupal, que tenha lhe atingido, lhe atravessado. Se você tiver com alguma dúvida, pode perguntar para a gente aqui nos comentários. Por favor, sigam a Carla, sigam a gente, acompanhem o nosso trabalho. E lembrar que tudo está no Entre. Nossa, eu juro que eu ia falar. As transformações só acontecem entre escutas. Aqui no Entre Escutas Podcast. Perfeito. Obrigada, Carla. É isso. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.